E não. Fechamento de lojas de taxistas mostra limites cumpridos como comunidade negra. Baltimore, quando a Target anunciou que abriria uma loja em Mondawmin, bairro predominantemente negro em Baltimore, cidade que luta contra o crime e a pobreza, parecia o começo de uma grande mudança. Casas geminadas do bairro de Roosevelt, desde o início ela foi um sucesso e motivo de orgulho da comunidade. A loja, já inaugurada em 2008, ofereceu um supermercado, uma farmácia e tinha um café Starbucks, o único no oeste de Baltimore. Gente da cidade toda fazia compras lá, ajudando a suavizar a reputação de Mondawmin como lugar de alta criminalidade e minimizando os saques que se seguiram aos protestos contra a morte de Freddie Gray em 2015, falsamente ferido enquanto estava sob custódia da polícia na cidade. Como empregadora, a Target parecia atender às necessidades da comunidade, fazendo questões de contratar homens negros e manter na loja um escritório com uma assistente social dando apoio aos funcionários. Elijah Cumming, congressista de Baltimore, fazia compras lá. Um homem carrega sacolas de compras e passa pela loja de Target fechada de Maldain em Baltimore, 19 de junho de 2021. Mas em fevereiro de 2018, quase sem aviso ou explicação, a Target fechou a loja. Os moradores, especialmente aqueles sem carro, perderam um lugar conveniente para comprar produtos de qualidade, e um símbolo da autoestima da comunidade lhe foi subitamente tirado. Abrir uma loja como a Target em bairro afro-americano deu legitimidade à área. Quando a loja fechou, foi como dizer: você não é digno, afirmou o reverenciado Frank Lance, pastor da Igreja Batista do Monte Líbano em Mondawmin. 3 anos depois, a loja permaneceu vazia e seu fechamento ainda incomoda os moradores de Mondawmin e as autoridades de Baltimore, que esperava que a ajudasse nos esforços de revitalização na área. Muitos varejistas nacionais já enfrentaram críticas no passado por não estar presentes em comunidades negras e pobres, criando desertos alimentares ou falta de acesso a bens de qualidade. Em Mondawmin, a Target investiu em uma área em dificuldades, mas o resultado foi desanimador. A empresa finalmente decidiu que, apesar de seus objetivos sociais, a loja não era financeiramente bem-sucedida o bastante para ser mantida aberta. O fechamento é um lembrete triste da realidade do capitalismo no momento em que as corporações estão fazendo a promessa de apoiar os negros americanos, alegando que seu compromisso com a equipe racial está mais forte do que nunca. Este ano, a Target prometeu publicamente ajudar as comunidades negras em âmbito nacional, depois da morte de George Floyd em Minneapolis, cidade onde a rede surgiu, prometendo gastar 2 bilhões com empresas fornecedoras e outras de propriedade de negros. Numa declaração em resposta à pergunta sobre a localização de Mondawmin, uma porta-voz de Target declarou que o fechamento de uma loja era o último recurso e que isso só era decidido depois de ter um histórico constante de baixo desempenho, seguido de vários anos de investimento para ajudar a ter sucesso. A empresa destacou ter reconstruído e renovado lojas em Atlanta, na Filadélfia, em Minneapolis, em Oakland, na Califórnia, que foram danificados durante os protestos no verão passado, e que esta estava abrindo unidades em outras comunidades diversificadas em todo o país. Em muitas dessas lojas,
novas e reformadas, vimos progressos iniciais em seu desempenho, afirmou a porta-voz, citando que isso fazia parte da estratégia de longo prazo da empresa, que envolvia ouvir os clientes locais e oferecer experiências que fossem acolhedoras e representassem melhor suas necessidades. Como outros grandes varejistas, Target fechou inúmeras lojas nos últimos anos, tanto em áreas de branco quanto de negro, já que construiu um negócio de e-commerce extremamente bem sucedido e eliminou outras despesas. Mas como a Mondawmin, o fechamento em alguns bairros negros afetaram a comunidade de maneira particular difícil. Era para ser uma parceria público-privada. Sair do bairro assim foi inaceitável, disse Nick Mosby, presidente da Câmara Municipal de Baltimore. A Tati de Mondawmin foi construída no terreno de uma antiga propriedade que pertenceu a um banqueiro de Baltimore. Na década de 1950, essa propriedade foi vendida a uma incorporadora imobiliária que transformou o lote rural do lugar shopping da cidade. O Mondawmin Mall contava com uma loja de Sears, uma de pecinhas e uma fonte interna e de uma escala em espiral anunciada que como a última maravilha de Baltimore, de acordo com Salvatore Amadeu, historiador amado, que faz um comentário no YouTube sobre shoppings, incluindo um segmento sobre o de Mondawmin. Quando o assassinato de Martin Luther King em 1968 provocou protesto em Baltimore e levou vários brancos a se mudar para os subúrbios, o shopping passou por dificuldades. Com o tempo deixou de ser um grande atrativo para os compradores de outros bairros. O Mondawmin começou a ser visto como um shopping negro, observou Lance, cuja igreja fica próxima. Durante anos, Baltimore trabalhou para desenvolver Inner Harbor, área de luxo que inclui lojas, estádios esportivos e escritórios corporativos, e as autoridades estavam sob pressão para garantir subsídios para bairros como Mondawmin. Assim, a cidade aprovou 15 milhões em financiamento para desenvolver a melhor área do Mondawmin Mall, onde a loja de Target acabaria sendo aberta. A Target não recebeu o subsídio diretamente. Essa loja Target também prometeu ser um tipo diferente de empregador, recrutando fortemente do bairro, incluindo a contratação de pessoas que nunca haviam tido trabalho fixo. Tinha um paradigma diferente de abordagem do trabalho. A loja estava prestando um serviço comunitário, disse Sadiq Ali, que foi contratado quando tinha 25 anos para ser gerente da unidade. Ali se orgulhava do fato de que a Tati atraía compradores brancos que haviam anteriormente se afastado de Mondawmin. Quando os brancos começaram a fazer compras na loja, isso mostrava que sentia seguro o suficiente, por mais que essa diferença tenha sido indireta, significava que estávamos fazendo algo certo. 4 dias depois da morte de Floyd, o executivo-chefe da Target, Brian Cornell, divulgou uma declaração contundente prometendo reabrir uma de suas lojas em Minneapolis, danificadas nos protestos contra a violência policial. O Senado de George Floyd liberou a dor reprimida por anos, assim como a morte de Ahmaud Arbery e a de Breonna Taylor. Dizem o nome deles, temos uma lista muito longa de outras vítimas em nosso coração. Como equipe, nós somos unidos, nos consolamos e testemunhamos cenas terríveis semelhantes ao que está acontecendo agora e choramos porque as coisas não estão mudando como deveriam. Um dos nomes da lista muito longa é Clay. Ele era do oeste de Baltimore e foi preso a algumas quadras de Mondawmin Mall em abril de 2015 por portar uma faca. Morreu depois de ter sido transportado algemado, mas não preso ao seu assento, na parte de trás de uma viatura de polícia. Uma das principais grandes ondas de protestos contra sua morte se desenrolou em Mondawmin Mall. Manifestantes começaram a tirar pedras policiais e o shopping foi saqueado. Em novembro de 2017, Mosby, então legislador estadual, recebeu um telefonema de um morador cuja família trabalhava na loja. Ataques em Mondawmin
fecharia suas portas em alguns meses. Achei que isso só fosse um boato no início, comentou Mosby. Alguns moradores do bairro foram informados de que a loja lutava com altas taxas de roubo, conhecidas no setor varejo como encolhimento, mas ali o ex-gerente negou. Isso não era verdade, pelo menos enquanto ele trabalhava lá. Ainda assim, ali, o diretor executivo de um grupo de mentores para jovens reconheceu desafios que, segundo ele, eram exclusivos de uma loja em uma área hiperurbana. Uma quantidade significativa de produtos foram danificados em um incêndio numa área de armazenamento ao lado da loja, e a empresa precisava gastar $30.000 por mês para que um oficial armado da polícia de Baltimore vigiasse o local, contou ele. Acrescentou que poderia havido considerações adicionais. Acho que o que aconteceu depois de Feltgard assustou a Target. Mosby e outros funcionários tentaram negociar com a empresa para que mantivesse a loja aberta, mas a decisão já havia sido tomada. Eles não estavam interessados em falar conosco. Não mudaram de opinião, lamentou Cosby.